a questão da palestra é muito importante participar de palestra, né? A minha mãe tem um perfil muito de filósofa, então era difícil discutir com ela, né? Filósofo tem um perfil muito triste, né? Os porquês, né? Nada responde. Então, de vez em quando, eu tinha algumas palestras, como, né, garoto, estava se formando, e ela falou assim, vai ter palestra em tal lugar, você vai? Não, não vou. Por que você não vai? Porque eu não vou, pô. Para que serve aquilo, né? Ou seja, ela já pré-questionava. Ou seja, você tem que qualquer palestra, no mínimo, se você sair da palestra dizendo não me trouxe nada de novo, parabéns, você está atualizado. No mínimo. Né? A gente tem a mania de falar assim, eu saí daquela palestra, não me acrescentou nada. Ou seja, parabéns. Sinal que você está extremamente atualizado sobre o assunto. Isso é excelente, né? Do que aqui, eu vi lá, verificar uma questão de sucessões, mas estou atualizado. Parabéns. Se não estava atualizado, trouxe algum assunto para reflexão. Então a filosofia gera uma reflexão profunda, um pensamento crítico que nós vamos ter hoje. Não é para chegar numa conclusão, convencer ou não, mas gerar um ponto aonde eu gero uma reflexão a favor ou contra. Não é discussão, não é para bater em ninguém, não é para brigar. Né? Discussão é antieconômico e antissaudável. Né? Debate, sim, por isso que nós temos debate político, não discussão política. Cada um tem o seu pensamento crítico. O importante é a reflexão. Tá ok? Vamos lá. Preâmbulo para esse debate. Ou seja, a filósofa mamãe, os ausentes nunca têm razão. Ou seja, se nós não participamos de nada, você não tem razão. Você vai pré-questionar o quê? Não li o livro e não gostei. Então, qual o seu pensamento crítico sobre isso? Eu não consigo desenvolver, porque eu não participo, não leio. Os ausentes nunca têm razão. Então, quando você já começa debatendo por aí, você já traz alguém para o mundo, para a sua vida de reflexão. Né? E a outra informação é que nos faz crescer a plena democracia e o entendimento de cada um. Nós, quando iniciamos o curso de Direito, a gente sempre pré-questiona os professores, né? Ele não sabe, mano. Ele não sabe o que está falando. Ele não sabe. Ou seja, o direito não é uma ciência exata. São vários doutrinadores, vários pensamentos. Então, muitas vezes eu quero implementar junto com o professor, que a linha dele é Damásio, e eu quero imputar a ele o Luiz Regis Prado. Falou, não, mas cada um pensa de um jeito, é só entender. E aí você segue a sua profissão. Isso é muito importante para a nossa profissão. Você vai ter o a favor e vai ter o contra. Então, o advogado é aquele que acende, né? De manhã ele acende 2 velas. Não é isso que eu falava? Ele acende uma vela para Deus, outra para o diabo, com todo respeito à religião. Se hoje você defende o réu, parabéns. Se amanhã você defende o autor, também parabéns. Né? Então você não pode, você tem que ter o pensamento crítico para as duas bandas. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento. Né? Não estou de acordo com o quê? Você diz, mas lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizê-lo. Isso é o supra-sumo da democracia. Não precisa sair na porrada. Não precisa um brigar com o outro. É só entender, de vez em quando você pega os alunos conversando, não, você é medíocre. Gente, é só um ponto crítico e cada um vai defender o seu ponto crítico. O que nós temos que lutar é para ter a liberdade de expressão. Não quer dizer que nós vamos convencê-los todos. Tá ok? Vamos lá. Ou seja, começando já o primeiro debate nosso, nós temos a questão da educação. O Brasil está vinculado com a ONU. Ela tem uma parceria, ou seja, todos aqueles que fazem parte da ONU têm amarrado com ele a Unesco. Ou seja, uma organização que busca a melhoria da educação no mundo todo, dentro daqueles que estão vinculados, a quem? A ONU. Aqueles que não estão vinculados à ONU, eu não assinei nenhum tratado, eu não fiz nenhuma convenção. Então, quando eu pego um administrador, quando eu pego um presidente, quando eu pego um governador, quando eu pego um prefeito, quando eu pego um político, que ele começa a falar, pô, essa obra é interessante, muitas vezes ele pegou do próprio projeto. Da própria convenção, dos próprios tratados internacionais. Da onde que veio a educação com o preso? Está previsto. Não dá para escapar disso.
Então eu começo a ser cobrado para exercer essa atividade. Né? Porque o direito à educação é um direito subjetivo. Né? O Estado tem que passar isso. Então a gente faz esse procedimento e a educação tem que seguir. Ou seja, um dos vínculos que nós temos junto com a Unesco, que é a educação para o século XXI, que vocês falam, não, mas da onde tem o projeto? Da onde que eles mantêm isso? Da onde que eles tiram isso? Parceria com a Unesco. Alguém contratado da Unesco, que é uma das agências, perdão, dentro da ONU, começam a desenvolver esses projetos. Né? E aí você fala, saiu da onde? Está lá. Então a gente precisa acompanhar esse tipo de desenvolvimento. Ou seja, aprender a fazer, nós não vamos debater isso, mas é só para ter ideia a questão do desenvolvimento quando nós estamos discutindo educação. Não há como falar de educação hoje sem não ter esse pensamento. Um educador não tem como ensinar em sala de aula, não tem como gerar essa informação se não tem esse entendimento da Unesco. Mas, infelizmente, a pedagogia e a linha da educação, muitos não têm visão, nem entendem a questão da Unesco, ou seja, de um órgão internacional que dá diretrizes para a educação. Como ele precisa fazer, da onde que está vindo, da presidente, da MEC para baixo, tá ok? Ou seja, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conhecer. Isso não tem como não gerar esses 4 pilares. Alguém fez um estudo, né, na ONU para gerar esse debate. Toda a formação, isso lá da educação infantil até a livre docência, onde se debate muito essa questão, tá ok? Nós não vamos debater essa linha, mas hoje os 4 pilares para qualquer educação é você desenvolver aqueles que aprendem, aprender a fazer, senão você não aprendeu nada, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conhecer, tá ok? Assim a gente já começa a debater a questão dando salto, né? Ou seja, a questão de uma visão carcerária. Nós vamos bater a educação, não vamos falar de cárcere, mas nós vamos dar uma visão do que nós estamos encontrando como a educação para o preso. Né? Recentemente saiu, desculpa aí se não está um vai e volta, parecendo Roberto Carlos, né? O Centro Internacional de Estudo Penitenciário, ou seja, é uma organização internacional, não é nossa. É uma organização internacional que pega as informações de todos os países e chegou a essa conclusão. Como é que eu vou validar isso? Eu tenho que partir como dogma, aquilo que a gente fala da filosofia. Ou seja, alguém fez uma pesquisa confiável para o mundo, para a ONU, e essas informações são pré-questionadas? São, mas hoje são as informações referentes ao mundo, tá ok? Os Estados Unidos hoje, só para começar, nós temos 10 milhões de presos. Olha a brincadeirinha. Né? O Uruguai tem 4 milhões de pessoas, né? Não é isso? Olha, 10 milhões de presos no mundo. E a gente está querendo aumentar mais. A maioridade penal baixa, taca mais preso aí. Não é? Ou seja, estou na contramão da formação da educação. Passa a ficar complicado. Ou seja, os Estados Unidos tem 2 milhões e 200 mil pessoas presas. Ou seja, por isso que piscou lá, vai preso. Piscou, vai preso. Agora, só que eu tenho uma questão de 2 milhões e 200 mil pessoas, só que lá o presídio, a parte do presídio, ela é particular, não a execução. Mas a administração é particular, está na bolsa. É interesse, é negócio. Amanhã, se alguém ganhar dinheiro, quiser abrir um presídio nos Estados Unidos, vai para lá. Você vai investir. Você tem cliente à vontade. Agora, aqui nós não temos essa concepção. Ela é pública, 100% pública. Então, o país de primeiro mundo tem 2 milhões, obrigado pela atenção, tem 2 milhões e 300 mil presos. Então, não é qualquer motivo. Então, nós vamos estar discutindo. Por isso que a gente fala da prisão perpétua e a pena de morte. Segundo, vem a China. Lá corta a mão, corta a cabeça, imagina ficar preso. Né? Então, já é outros 500. Né? Então, tá no lucro. O cara está no lucro de 1 milhão e 300. Né?
Na pesquisa do ICPS, né, do Instituto, o Brasil aparece, na grande verdade, em quarto lugar, que é o 548 mil. Mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, ele refez o cálculo, porque dentro do Conselho Nacional de Justiça tem lá um grupo que trata só da vara de execuções. Ou seja, e essas informações estavam levando em consideração do Brasil até 2012, o 548. Só que fizeram o levantamento que além dos 48 mil presos, né, quando eu falo 548 mil presos, eu estou falando em temporários, né, cautelar ou transitado em julgado. Esqueceram de computar os domiciliares. Não é só o Lalau, não é só o cara do mensalão que fica preso, não. Nós temos mais de 100 mil presos domiciliares. Então, o Conselho Nacional de Justiça aumentou. Apurando essa informação, ele não deixa de ser um preso. Então, nós fomos para 711 mil presos. De 548, mudamos para 711 mil presos. Ou seja, piorou. Piorou. Não é? Então, a gente estava atrás da Rússia, numa boa, mas chegamos à conclusão que, na grande verdade, nós estamos em terceiro. E aí nós verificamos, né? Já dá para perceber que entre os 10 não tem ninguém, né? México, para quem come pimenta, a prisão também não tem muito, né? Então não tem, né? Não tem muito. Ou seja, no Brasil, a população do sistema carcerário, nós temos 563 mil presos, com capacidade do sistema 357 mil. Ou seja, temos déficit. Aonde que eu enfio esses presos, com todo o respeito? Aqui no Brasil, a regra é responder em liberdade, não preso. Constituição. Todos são inocentes até que prove ao contrário. A regra é responder em liberdade e não preso. Só que tudo motivo para nós, vai preso. Ele bateu na mulher, vai preso. Ele roubou meu carro, vai preso. Ou seja, cada um que tem o seu direito violado quer que alguém vai preso. Ou seja, você vai ter um problema muito sério. A doutora vai poder falar sobre a questão da SAP aí, né? Já está mais com contato, mas a gente já tem esse problema. Ou seja, nós temos um déficit de vagas violento. Pessoas em prisão domiciliar no Brasil, 147 mil presos. Ou seja, no cômputo geral da ICPS, a gente não sabe se, por exemplo, a Rússia passou a prisão domiciliar. Não sabe se os Estados Unidos passou a prisão domiciliar. Então não dá para dar resposta para vocês se tem ou não tem. O Brasil reformou, colocou essa informação. Ou seja, nós temos 711, um déficit de 354, sem contar o número de mandados de prisão em aberto. 373 mil para prender ainda. Prende ele, é para prender a mãe. Logo, logo nós vamos alugar nossa casa. Tem um quartinho aí? Aluga para o Estado, prende ele, fica em prisão domiciliar, pô. Ganha dinheiro. Só para cumprir. No Brasil, né? Ou seja, somando tudo isso, vai dar 1.085.000 presos. Eu preciso ter uma questão penitenciária, uma infraestrutura penitenciária hoje, para atender uma média de 1.085.000 presos. Eu tenho 548 presos e tenho um déficit, uma de prisão com 357, 206 de déficit, estou arrebentado. Ou seja, eu preciso de mais 728 vagas para prender todo mundo. Problema sério, né? E dentro do universo, nós temos São Paulo, que é o primeiro, Minas Gerais é o segundo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está atrás. Não é tão violento assim. Não é? Não tem ninguém que preso, né? Morre antes. A execução, né? Não é execução, né? Lá é execução, cara. Assim, não, estilo romano lá. Isso. Execução. Aqui o cara não vai preso, não. Se ele for preso, ele está bem. Tá ok? Ou seja, depois nós temos o Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná. Só o Brasil, só São Paulo, já para a gente não ficar, 24% da população carcerária. É violento, gente. Do sistema carcerário no Brasil,
Nós temos São Paulo está com 24%. É para a gente ter uma visão como eu vou discutir educação. Como eu vou discutir educação no cárcere com esse universo? Né? Eu preciso estar entendendo. Então, ou seja, hoje, São Paulo tem um déficit de 90 mil vagas. Só São Paulo. Se colocar, falar assim, não, tem que cumprir todo o mandato. Tá bom, vai colocar onde? No Palácio do Governo? Não, lá já tem, tal. Evolução carcerária. Olha a violência que nós temos, né? Dentro de 1990. Olha lá, coisa de 1990 até o ano 2012. No Brasil eram 90 mil, nós estamos com 548. Sem contar o Conselho Nacional, tá? Aquele número de 2012. Olha a violência, senhores. População carcerária das mulheres. Olha aí, ó. 10 mil em 1990, nós temos 35 mil mulheres presas agora. Só subindo. Só subindo. Hã? Os homens, 222, 512. 331% de aumento. Hã? E 1.104 em prisões provisórias. O Brasil tem 30, né? A questão provisórias hoje, nós estamos, no geral, dá uns 40% de presos provisórios. E a gente brinca com esse negocinho e fala assim, não, o cara não, tem que ficar preso mesmo. Não tem vaga. Ou seja, qualquer motivo é motivo para manter o cara preso. Aí manter o cara preso à toa, um Ministério Público, e você gera um déficit que você não consegue administrar. Ah, o cara vai fugir. Fugir para onde? Para a Argentina? Pobre não foge. Ele se esconde. Pobre não foge, ele se esconde. O cara que matou o jornalista aqui no Rio de Janeiro, fugiu para a Bahia. Né? Se escondeu na Bahia e não fugiu. Porque fugir é para ninguém te pegar mais, né? Então a gente tem essa questão de volume, né? No caso de São Paulo, olha lá, diz que 55 mil foi para 195 mil. São Paulo tem 35%, olha lá. Tá? Ou seja, a visão carcerária que nós temos hoje, 50% está entre a faixa dos 18 aos 29 anos. Muito jovem, gente. Dos 18 aos 29 anos, 55% da população carcerária. Ou seja, é por isso que a prisão está assim, ó, borbulhando. Você só tem jovem, velho. Pisa no pé dele, ele, ó, já mete a faca no outro. O movimento é pesado. Né? A questão da escolaridade, né? Analfabeto, 5%. Fundamental incompleto, 12%. Né? Fundamental completo, 45,30%, que é aqui eu pré-questiono, a gente vai discutir mais tarde. Médio incompleto, 12,20%. E médio incompleto 12, médio completo 11. Ou seja, nós estamos aí no meio do 11. Né? Tá mais ou menos. Então, quando o cara fala assim, não, tem que tirar o direito do benefício da prisão especial, daquele cara que está formado. Cara, 11%? Ah, privilégio. Cara, diferenciado, tá? Ou seja, superior incompleto, 7,60. Superior completo, 0,80. Então, quando começa a aparecer na televisão, tira o direito do Nardoni responder com série especial, olha o volume que nós estamos tratando. Agora melhorou um pouquinho, né? Com o mensalão, nosso nível está melhor agora, né? Agora com o mensalão tem cara, né? Pós-graduado, livre docente, né, doutora? Né? Você tem um diferenciado aí, né? E, ou seja, e não informado, 4, ainda tem cara que não sei nem o que eu fiz. Não sei se eu estudei, não sei se eu ia para a escola. Não, mas você foi para a escola? Não sei se era escola. Eu só ia buscar leite. Eu fiz catecismo. Eu fiz catecismo. Eu fiz catecismo. Eu fiz primeira comunhão. Conta. Foi batizado? Não, então é incompleto. Tá? Ou seja, por raça. Raça branca, 35%. E negro e pardo, maioria. Maioria. Né? Aí quando o cara fala assim, qual o perfil do bandido? O cara fala assim, não, ele é negro e tal. Não, isso é preconceito. Não é preconceito, o número. Não é preconceito, é o número que tá falando por si só. Né? Então 50%, né? Amarelo, indígena, ou seja, o amarelo, né? Ou seja, por que eu tenho que discutir? Eu vou verificar por que essa raça é uma raça que não comete tantos crimes. Seria uma forma de estudar. Será que é a educação? Será que é a formação do lar? Entendeu?
Então posso utilizar esse número. O que acontece que esses caras não cometem? Não é benefício nem a favor nem contra, tá? Os crimes previstos no Código Penal, ou todos os crimes que eles estão presos, 68%, outras legislações, 32%, que isso não importa muito, mas é uma questão só de crimes de patrimônio, tal, só para ter uma visão, que não é o nosso objeto. A população carcerária hoje, de estudo, onde nós estamos discutindo agora, nós entramos, ou seja, dos 548 mil, 9% só estudam. 9%. Já adiantando os nossos debates, por quê? Só 9%. Para que serve estudar? Dentro do presídio. O cara fala, eu quero sair mais cedo para assaltar, doutor. Então eu trabalho, cada 3 dias de trabalho eu tenho um remissão, você cedilha. Ou seja, tem um desconto. Não, mas estuda que você vai melhorar na vida, socialmente, de cidadania, dignidade da pessoa humana. Falou, dignidade da pessoa humana é sair desse presídio, velho. Então eu não tenho benefício nenhum. Eu não tinha benefício nenhum, apesar da educação estar prevista para eles. Então, o que era? A Fundação Nacional que está vinculado, né, que eu vou falar a Fundação de Amparo aos Presos, a FUNAP, mas que tem um outro nome, que depois a gente vai ver, é que desde 79 fazia educação lá. Era uma educação de forma paralela. Ou seja, eles davam educação, mas não era com toda a infraestrutura que tinha que a estrutura da Secretaria da Educação. Ou seja, tinha professores e quando não tinham professores, os próprios professores formavam o quê? Os presos, monitores. Eles que iam dar aula para o cara. Ou seja, que perfil que esse cara tem para ensinar o outro? Ou seja, só se for para fazer um 5-7 e tal. Depois cai na prova, né? Como cometer um crime sem ser pego. Então a gente tinha a FUNAP ainda continua com a SAP, mas hoje já está com a parte técnica, profissionalizante. Né? A educação passou para a Secretaria da Educação. Mas a FUNAP que vinha fazendo todo o seu trabalho. Tem que dar os parabéns à Secretaria de Administração Penitenciária, dentro dela está a fundação. Então os caras, muitos trabalham ali, até para dar aquele apoio na área de execuções, né, que tinha antigamente, que agora tem a defensoria, antigamente não tinha. Tá? Então hoje nós temos 90%, 9%. 8% desse universo são homens, 13% mulheres. Olha o show de bola com as mulheres. Homem não quer estudar, velho. Começou a pensar 3, não, deixa para lá. A mulher, dentro do nosso universo Brasil, 13% é a mulher que se destaca em estudo. Aí o cara pergunta, por que no comando só está tendo as mulheres, né? Só tem juíza, só tem promotora, só tem defensora, ok? Ou seja, dentro de São Paulo, são só 6%. Aí está empatado entre homens e mulheres. Ok? A gente vai ter a questão do déficit aí. Nós temos, dentro da estrutura que foi retirada da Secretaria de Administração Penitenciária, nós temos 159 unidades, 14 centros de progressão penitenciária que nós vamos discutir, vai sendo dividido, e cada instituição dessa, hoje tem uma sala de aula. Só um que não tem, né? Que é o Franco da Rocha, que está discutindo a questão para ser totalmente completo. Que a partir de 2013 a Secretaria de Educação assumiu e agora tem os seus professores de rede pública mesmo. Ele está vinculado a uma escola. Está vinculado aquela sala de aula está vinculada a uma escola fora do presídio. Os professores são de lá, os diretores respondem ao diretor de lá. Né? Hoje são profissionais mesmo, lá dentro desse universo. Todo o Estado está dentro da Secretaria de Educação. Os presídios federais estão na competência do MEC. Olha a brincadeira que a gente faz também. Né? O Estado assume uma parte e a federal assume outra. Não dá para deixar, não tem escola federal em todos os locais. Então, quem assume essa administração é o MEC. Tá? Fechamos essa questão partimos para a dignidade da pessoa humana. Ou seja, discutimos a questão de princípios. Né? Aqueles que estudam e os que já estudaram, né, sabem que princípio é a base de tudo. Não dá para se discutir, você vai ter que partir desse princípio. Então a gente só está
passando essa concepção do princípio da dignidade da pessoa humana, para a gente ter uma ideia que nós vamos ter que partir como base do princípio. E o princípio também tem sua garantia constitucional. No artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, está lá. Não tira a outros direitos os princípios dos tratados internacionais. Eles têm força legal. E quando eu trato essa questão da dignidade da pessoa humana, eu estou falando dos princípios jurídicos, sem dúvida significa os pontos básicos, ou seja, aquilo que vai dar base. Muitas vezes o princípio que nós já estudamos, ou ele é intrínseco ou extrínseco. Mas, quantas vezes o juiz não decide em base de um princípio? Que não tem nada a ver com regras. A regra é mais fechada, o princípio ele é mais aberto. Você consegue interpretar. A gente passa 5 anos na faculdade, né, doutor? Pô, qual a diferença de princípio e regras? O sistema jurídico é formado de princípios e regras. A regra é mais fechada. Como diz lá o rapaz da Globo, Galvão Bueno, a regra é clara. Ou é ou não é. A regra é ou não é. Eu não posso muito relativizar a regra. Ela é mais fechada. Está lá. Maioridade penal, 18 anos. Ele tem 18 anos, 11 meses. É menor. Qual a diferença do outro? Não tem nenhuma, mas ele é menor. É a regra. O princípio eu não posso relativizar. O princípio é mais aberto. Então eu consigo aplicar melhor para a interpretação, a hermenêutica, para uma decisão. Então a regra é mais fechada, e no caso do princípio da dignidade da pessoa humana, eu deixo ele mais aberto, para que eu atenda a demanda por completo. E eu posso discutir também a questão da regra aí, que alguns discutem que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é tão absoluto que ele é regra. Quem prevalece? O ser humano. Tudo que é contra ele é inviolável. Então é só uma concepção que princípio é a base de tudo. Não dá para violar. Tá? O princípio da dignidade da pessoa humana se tornou um princípio norteador de todo o ordenamento jurídico, que é que nós vamos debater. Ou seja, não há como se estudar direito, não há como ser profissional, sem saber o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. Não tem como estudar direito hoje sem ter uma visão humanística. Se quem está se preparando para concurso público vai verificar que tem filosofia humanística. Eles não falam, mas eles estão voltando para a escola. Juiz, promotor, defensor público. Por quê? Porque a decisão está extremamente técnica e não tem visão humanística. Ele passou... Não, meu negócio é técnico. Eu quero saber se o tribunal vai reformar. Eu vou ser humanista, o tribunal reforma? Não. Estão todos. Vocês podem pegar todas as escolas do Ministério Público, da Procuradoria, Defensoria, do STJ, do STF, todas estão voltando os juízes para as salas de aulas para terem filosofia. Ou seja, uma interpretação com pensamento crítico, humanístico. E nós estamos na contramão da história. Nós estamos pedindo prisão, bandido, preso na cadeia e tal. E eles estão sendo preparados novamente para ter uma visão mais humanística. Pode pegar qualquer concurso, você vai verificar lá que está pedindo filosofia. A ordem está pedindo filosofia. Não pensa que entrou filosofia no exame da ordem à toa. Porque em qualquer concurso público vai ter filosofia agora. Você tem que ter uma visão humanística. Mesmo sendo Ministério Público. Difícil, hein? Acusa, dá um tapa e assopra, dá uma de mãe, pô. Eu falei para você. Então essa é a visão. Tá ok? Ou seja, eu tenho uma declaração aonde gera essa dignidade da pessoa humana, que já estava discutindo isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, tudo isso que você verifica aqui é o conceito dos direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Assembleia, considerando que o reconhecimento da dignidade é inerente aos membros da família humana, e seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo, não tem como discutir direito sem discutir. Por isso que a gente, nós no boteco, no cabeleireiro, que nós sempre falamos, não é? No jogo de futebol, lá no boteco, a gente pode, aquele que não tem conhecimento técnico,
Você não vai explicar isso lá, que ele vai falar que você é retardado. Ah, lá veio o chato, lá veio... Ou seja, você vai explicar. Pode pena de morte? Pode, lógico que pode. Mata mesmo. Agora, como é que você vai explicar para ele a dignidade da pessoa humana? Aí você fala, não, declaração do universo. Aí ele fala, não, mas aí pode mudar. Não é assim, filho. Ou seja, a sua cerveja vai esquentar e a manicure vai cortar a sua cutícula. Ai, você pagou ainda, né? E vai sair como chato. Você vê, ainda bem que essa cliente foi embora. Não é? Nos tornamos chatos. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a presente Declaração Universal de Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido em todos os povos e todas as nações, com o objetivo de cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente a declaração e se esforça através do ensino e da educação. Vai resolver o problema do mundo? Não. Os Estados Unidos não é educação de primeiro mundo, mas eu tenho 2 milhões e... Só que eu não posso esquecer que lá eu tenho um monte de latino preso. Entenderam, senhores? Esses 2 milhões e 200 mil presos, tem muito latinos. Então, é perfil nosso, obrigado, desculpa. É perfil do mundo latino, aonde eles vão querer levar vantagem em tudo. Argentino roubando aqui. Pô, então nós estamos no final, na treva, como diz a outra. Nós vamos nas trevas. Então já é característico. Olha como uma educação distorce a cultura daquele povo. Começa a colidir. Tá? Por promover a respeito a esse direito, a liberdade e pela adoção das medidas progressivas. Assegurar, tendo entre os próprios Estados-membros, ou seja, todos os Estados-membros da ONU, que assinou essa convenção, e juntamente com o seu povo especificamente. Tá ok? A fundamentação legal está na Constituição, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, vai explicar isso no bar. Aí ele chega e fala, é só mudar, causa pétrea. Acabou o seu dia. Né? Constituir um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito é a garantia de todos os direitos fundamentais. Não estou de acordo com o que você diz, mas lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizer, o direito de exercer isso. Isso é um Estado democrático de direito. Tá? Então eu não posso sair disso. Tem como fundamento, ou seja, base, alicerce, princípio, a dignidade da pessoa humana. Nenhuma casa, onde pressupõe aqui, né, onde moramos, tem uma base, não tem? Não tem o seu alicerce? Então, é o que a gente sempre debatia. Entre você, né, depois de formado em direito, advogado, entre você montar uma favela do seu conhecimento ou um terraço Itália, é a sua base. Se você passou 5 anos colando, né? 5 anos colando, não estudando, não fazendo nada, qual que é a sua base? Quais são os seus princípios? Ou seja, é um puxadinho malemar. Não, eu vou colocar 4 andares. Engenheiro, caiu. Ele não tem base para gerar conhecimento. A nossa mente não está preparada para isso. Aí eu vou fazer uma pós. Você vai fazer a pós, a primeira pergunta que você faz para o professor na pós, o professor fala assim, mas doutora, essa pergunta era de graduação. Até respondo, né? Ou seja, isso é a base. A base é o conhecimento que ninguém vê. Está na nossa mente. De cada um aqui. Por isso que se ele é preto, se ele é branco, se ele é velho, se ele é novo, não importa. Você só vai ter respeito com esse profissional a hora que você conversar com ele. Número da ordem dele na audiência, 45.722. Ih, é novinho. Vai nessa. Aí ele senta à mesa e te dá um show. Porque não é questão de ser novo ou não o número da ordem. A questão dele estar preparado. Neymar tem 22 anos.
mexe. Vamos ver, cadê os velhos? Então, a questão de número é uma questão de ordem. Ou seja, vamos ouvir aquele que tem mais experiência. Mas se você parar no tempo, você só tem um número. Então, a base, essa é importante. Tudo, né? Quando o Tiririca vai propor uma lei, ele tem que pensar na dignidade da pessoa humana. Não tem como fugir. Romário, deputado, ele tem que pensar nessa visão. Não tem como fazer legislação sem essa linha. Tá ok? Que mais? Ou seja, isso é o princípio que nós estamos fundamentando. E a questão da legislação, a questão do princípio e dos tratados, estão lá, artigo 5º, parágrafo 2º. Né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios, por ela adotada, ou dos tratados internacionais. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz parte? Faz. Aquele que trabalha com ação de alimentos, Declaração Universal da Criança lá. Coloca isso na sua peça. Tá? Reconhecido pelo nosso. Né? O artigo 3º, que veio depois, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, tem força para ação de imediata, como o parágrafo 1º fala. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, ou seja, os direitos humanos, garante a fundamentação, os seus direitos fundamentais, os nossos direitos fundamentais. Então, qualquer tratados internacionais que trata, né, que cuida dos direitos humanos, ele tem força de imediato. É uma emenda constitucional. Quando é que ela passa a valer? Homologou. Está valendo. Ou seja, nós assinamos um acordo e depois nós não queremos cumprir. Ah, tem que deixar o preso lá. Né? Se aqui fora não tem educação, por que tem que dar educação para o bandido lá? Não foi ele quem fez o contrato. Não foi ele quem fez o contrato. Se não assinou o contrato, agora respeita a dignidade da pessoa humana, aceita o Tratado dos Direitos Humanos. Tá? Declaração agora americana dos Direitos Humanos também discute, né, a questão dos povos, tem como finalidade principal, permite progredir espiritualmente e materialmente. Ou seja, todos têm o direito de se desenvolver da forma espiritual e material. A educação é uma delas. Então, quando a gente começa a falar que o país é laico, muitas vezes as pessoas confundem laico com direito. Não tem religião. Não. Laico está aberto para qualquer religião. Religião tem. Não é? Religião tem. O que não tem é o país obrigando as pessoas a seguirem uma religião. Agora, dentro do cárcere, é o que mais vai ter, é isso. O único livro que pode se levar para dentro da cela, qual é? Ou seja, a única coisa que o cara tem contato, onde coloca a foto da mãe, do pai, do filho, do irmão, é a Bíblia, velho. E aí ele para e lê alguma coisa. Aí o cara converteu. Ele começou a ouvir certas palavras boas. Se a gente começa a ouvir só palavra ruim, nós estamos perdidos. Né? Ali da Bíblia, religião de cada um, hein? Só tem palavras boas. Então a tendência é você começar a refletir e seguir alguma coisa. Tá ok? Ou seja, na sequência, os direitos essenciais do homem não derivam do fato dele ser cidadão, mas cidadão de determinado estado. Ou seja, a sua dignidade não é porque você mora nos Estados Unidos. Você é cidadão em qualquer lugar do mundo. O fato de você estar na Suíça não quer dizer que você é melhor do que estar no Brasil. Você é cidadão, é digno. A Suíça tem que estar fechando o presídio. Por quê? A educação, no sentido geral, gerou essa informação. Chegou num ponto que eu não preciso mais prender. Tem prédio vazio aqui. Aluga para alguém. Tá? Que a proteção internacional do direito dos homens deve ser a orientação principal. Tá? No preâmbulo da Declaração Ambiental, todos os homens nascem livres e de iguais direitos, dignidade e
Direitos. Eu assino um tratado desse e depois não quero respeitar. Quem tem imóvel aqui, aceita que eu chego lá e tomo um imóvel? Não, mas você assinou um... Não assinei contrato com o banco. Mas eu estou pago... Não, a partir de hoje, seu imóvel é seu, é meu. É isso que nós fizemos. Assinamos um tratado e não estamos querendo cumprir. Né? E ó, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O direito eu relativizo, porque ele é plural, tá vendo? A dignidade ela é una. A dignidade do filho do presidente, do Lula, não é melhor do que nenhuma das nossas. É isso que nós estamos com problema de debater a hora que nós estamos discutindo direitos humanos. A dignidade é una. Todo ser humano tem a sua dignidade. Isso é inerente a ele. Eu não estou falando de cor, de raça. Nós somos diferentes, lógico. O preto é diferente do branco é diferente do índio é diferente do japonês. Isso é tipo. Mas a questão de direito intrínseco é a dignidade da pessoa humana. A dignidade é para qualquer um aqui. Ninguém pode discutir. Então, quando nós falamos assim, ó, você é deputado, você tem um sírio-libanês. Você não é deputado, tem um SUS. Santa Casa. Vai estar em greve. Não dá para ir para o SUS. Você fica rolando lá na frente do hospital. Depois a gente acha que você estava bêbado. Ou seja, qual a dignidade dessa pessoa? Não estou discutindo se ele tem direito ou não. Estou discutindo a dignidade dessa pessoa. Então, você como deputado, a sua dignidade é melhor que a minha como saúde? Não é o que está previsto. Quando eu faço essa segregação de classe, se eu não tomar cuidado, a dignidade vai para o beleléu. Né? Com todo respeito à doutora, o perfil da doutora, ou seja, quem estuda no Sírio-Libanês, quem estuda no Arquidiocesano, Pio XII, Bandeirantes, Rio Branco, Santa Cruz, a possibilidade de ele entrar numa escola pública é grande. O resto, não, mas é pra gente igualar. Mas eu estudei lá na escola pública de Biofó Roxo, velho. O que é raiz mesmo? Ah, cabelo, quando você penteia o cabelo, assim, você pinta o cabelo, a raiz está aqui, ó, na cabelo. Como é que isso, a dignidade de educação foi pro beleléu? Ah, mas e a classe? Então, esse que é o problema. Questão de classe. A gente cria, né? Como brinca o outro, com todo respeito, sem preconceito. Sou pagodeiro, comecei a fazer sucesso. Primeira coisa que eu faço é pintar meu cabelo de loiro e mudar para Moema. Eu saio da minha classe. Eu não vou passar lá mais mesmo lá em Itaquera, só para assistir o jogo. Hã? Eu voto num cara, eu sou da Zona Leste e voto num cara da Zona Sul. Você sabe quando ele vai passar na Zona Leste? Só na próxima eleição. Gente, tá? Então eu tenho um diferencial desse problema. Ou seja, é um cumprimento do dever de cada um, a exigência do direito de todos. Porque o que nós estamos debatendo aqui, que são pessoas que debatem a ciência do direito. Nós não estamos discutindo boteco. É obrigação, é um dever meu, todos os doutores e doutoras, exigir o direito do outro. E essa é a nossa atividade. Eu não posso fazer prejuízo, bandido eu não defendo. Pobre eu não defendo. Não, é obrigação, é inerente à nossa atividade. Então, isso é uma declaração que nós assinamos. E que isso acontece no dia a dia. Tá? Porque os espíritos e a finalidade suprema da existência humana é a sua máxima categoria. Eu tenho que ver tanto o lado espiritual quanto o lado material. É dever de todo homem acatar os princípios. Por isso que nós estamos num problema sério. O cara que mora no apartamento 11 tem um princípio totalmente diferente do cara que mora no apartamento 12, no mesmo condomínio. Aqui, o cara pode tudo. No 12 já não pode nada. Ou seja,
Você educa para a sua sociedade, mas não para a sociedade geral. E quando ele fala, é visto que a moral, as boas maneiras, aqui é ética. A moral, não o moral que é ânimo. Então, a nossa ética, todos precisam ter ética. Ética é uma praga, é um inferno. Porque tudo na vida nós deveríamos ter ética. Peguei uma caneta. Professor que dá aula meia boca. Aluno que cola. Ética é um inferno. Desde o começo a gente tem esse problema. Tá? Vamos para os capítulos novamente. Olha lá. As pessoas são iguais perante a lei ou qualquer outra forma. Toda pessoa tem direito. Vocês verificam que só está marcado todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito à educação. Está escrito aqui, nós que estudamos direito, aqueles que estudam, restrição na hermenêutica, vírgula, exceto o preso. Mas aí eu falo, se eu não tenho, por que ele tem que ter? Aí eu segrego a dignidade da pessoa humana, que eu não deveria fazer. E achando que estou segregando o direito dele. Não, ele não tem direito a estudo. Está vinculado à dignidade da pessoa humana. Tá? Toda pessoa tem direito de seja ministrada gratuitamente, pelo menos a instrução primária. Pensa que o país é bonzinho, não. A Inglaterra não tem. Fez filho, o problema é seu, creche. Olha que país de primeiro mundo. País de primeiro mundo, quem faz filho, paga creche. Você fez 5, paga de 5. Ninguém quer ir para a Inglaterra, ter filho, fazer lá? Tá vendo? A gente quer importar o dos outros. A gente quer importar o dos outros, né? Importa isso também, da Inglaterra. Fez filho, o problema é teu. Depois, no nível escolar para frente, você vai ter direito. Mas antes, a responsabilidade é sua, doutor. Você fez 5, cuida dos 5. Depois que entrar na escola, a gente discute, né? Toda pessoa tem direito a ser reconhecida, seja onde for, como pessoa. Toda pessoa legalmente capacitada pode participar. Olha, tiririca. Declaração Americana dos Direitos Humanos. Olha lá. Toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar e educar. Toda pessoa tem o dever de adquirir pelo menos a instrução primária. Todas as pessoas. Não está segregando um direito meu? Eu estudo se eu quiser. Vai para a escola, filho, eu vou se eu quiser. Eu assinei um tratado, olha a violência. Eu não tenho direito de ser analfabeto. Mas quem falou isso pra gente? Eu não tenho direito. Pela declaração que isso é norma, toda pessoa tem o dever de adquirir pelo menos a instrução primária. E quem foi o cara que assumiu só isso aí? Lula, e virou presidente. Adquiriu a instrução primária. Então, dentro da educação, no mínimo, que nós vamos ver mais, ou seja, eu preciso, olha lá, Lula, escola do ensino fundamental. Ensino fundamental completo. É o dever. Então, eu não tenho... Por quê? Porque esse dever me dá direito a cobrar o Estado, como omissão de menor. Omissão intelectual. Quem trabalha com direito penal, esse item é um dos itens como fonte constitucional. Ou seja, o tratado internacional que você pode chegar até em Haia. Violação de tratados internacionais ou direitos humanos. Tá ok? Ou seja, toda pessoa tem o dever de adquirir pelo menos a instrução primária. Aí, abestado. É ler e escrever. Eu nem tenho grau. E eu votei nele com... Eu falo eu no sentido geral, não foi o meu caso, mas eu votei nele com voto de protesto. A gente estava debatendo, né? Com voto de protesto. Então, esqueceram de falar para o Tiririca. Falou, Tiririca, é dever teu. No mínimo, você voltar para a escola agora que você tem condições.
questão de formação acadêmica. Lula deveria voltar para a escola. Isso daí não mata ninguém, não. É educação acadêmica. Aí ele vende que inteligência não tem nada a ver com conhecimento acadêmico. É lógico que não tem. Entenderam? Mas é um respeito para com quem você convive, para incentivar. Ou seja, passamos a Declaração Universal dos Direitos. Ou seja, saímos da Declaração Americana e passamos para a Declaração Universal. Reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Copiou. Tá? A Assembleia lá embaixo também se esforça através do ensino e educação. Artigo. Todos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Direitos, né? Preâmbulo, a mesma coisa. Toda pessoa tem direito à instrução. Só mudou esse nome. A instrução alimentar será obrigatória. A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana. Como é que eu ensino na escola que bandido bom é bandido preso? Eu tenho que discutir a dignidade da pessoa humana, porque aquela pessoa que muitas vezes está sendo instruída, o pai dele é um bandido. A mãe dele é um bandido. Os meus pais são analfabetos, mas não formaram profissionais nessa linha, né? Como diz o outro, os grandes homens de hoje, muitos vieram de pais que nem formação acadêmica tiveram. Ou seja, a educação não tem nada a ver com educação. Você pode pegar um cara livre docente que é mal criado ao extremo. Ou seja, qual a educação dele? Acadêmica. E não relacionamento com as pessoas. Tá? Princípio da dignidade humana, nós já estamos debatendo, ou seja, o que é humano? Um homem. Pessoa humana. O que é um homem? Indivíduo que pertence à espécie humana. O ser humano. O que é indivíduo? A pessoa humana. Né? E não tratamos de pessoas o tempo todo? O que é pessoa? Homem e mulher. Então, quando eu falo que aquela pessoa não é digna de ser humano, eu estou adjetivando-a. Eu não estou falando de dignidade. Né? Quem é católico, né? Gosta da questão né? Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer só uma palavra serei salvo. Ou seja, isso é dignidade e qualidade. Não é que ele perdeu a dignidade, é que eu estou equiparando como um animal irracional como qualidade. Mas ele deixou de ser humano? Não. Então o preso tem que ser defendido. Qualquer pessoa tem que ser defendida a qualquer preço. A qualquer preço no sentido de direitos humanos. Eu tenho que resguardar, eu como profissional, resguardar esse direito. Tá? Ou seja, o que é animal irracional? Qualquer dos animais superiores, em exceção ao homem. Então não cola mais essa história que ele não é ser humano. Isso é dignidade, qualidade. Digno. Agora, dignidade, ele não perde. A atitude dele é uma atitude irracional, como de um animal. Mas ele deixa de ser digno? Não, porque a dignidade é para toda pessoa. Toda pessoa é um homem. Né? O pessoal fala muito do preso, né? Do bandido. Né? Desde quando a gente sempre debatia, né? Pô, eu não defendo o preso porque não são contra os meus princípios. Ué, mas você na área de família defende o marido que esconde a conta corrente da mulher na hora de fazer a separação. Quem é mais bandido? Aquele que chegou e te assaltou ou aquele que dormiu com você e está escondendo 5 milhões? Então, essas coisas a gente tem que começar a tirar. Você vai defender uma empresa, a empresa pegou a mão de obra do cara de 5 anos, não paga nenhum direito. Quem é mais bandido? O bandido que não te conhece coloca uma arma na tua cabeça? Ou aquele que você prestou serviço total? E no final falou assim, ó, busca seus direitos no trabalho. Quem é mais bandido? Tá? Ou seja, dignidade é uma coisa, digno é outra. Digno, ele não é digno de conviver comigo, é uma pessoa que não tem caráter e por aí vai. Você está adjetivando, atribuindo qualidade. Agora, dignidade é inerente ao quê?
ao ser real. É substantivo, ou seja, nome próprio a algo. Isso é uma característica específica que não se perde. Tá ok? Direito do século XXI que nós já antecipamos. Não tem como estudar direito hoje sem discutir os direitos humanos. Não tem como ter essa visão de direito sem discutir os direitos humanos. Ou seja, a dignidade da pessoa humana, ela só é una, e aí a gente pré-questiona, né? Atualmente, tudo é relativo ou quase tudo é relativo? Não é assim que nós estudamos, aprendemos na faculdade? Não. É verdade absoluta? Não. Tudo é relativo. Não, se tudo é relativo, é sinal que não existe a verdade absoluta. Filosofia, dogma. Se você parte da premissa que tudo é relativo, não existe a verdade absoluta. Aí você pode relativizar tudo. Aí eu pego o bandido, preso, e falo, você não presta, eu mato. Né? Porque na grande verdade eu tinha que usar o quê? Quase tudo é relativo. Eu posso relativizar os direitos humanos? É aí que se briga a questão da... Se você relativizar muitos direitos humanos, você perde a característica dele. A verdade é absoluta. Os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, ela é absoluta. Se você relativizar, esse cara não é humano, tem que morrer. O pai que joga a menina dos quinto andar, tem que morrer. Isso não é humano. Ou seja, você está relativizando a dignidade da pessoa humana. E como eu estou no país Estado Democrático de Direito, ele tem o direito da ampla defesa do contraditório, né? Devido ao processo legal. O leigo não sabe isso. O duro é o advogado aceitar essas coisas. O duro é assistir Jô Soares com as suas meninas e uma Lilian Vitfib tentar esclarecer o que é dignidade da pessoa humana. Jornalista. Aí você olha e você fala, putz grila. A Lilian Vitfib está definindo o que é dignidade da pessoa humana. E o Jô Soares. Ele falou no Jô Soares. É igual eu brincava, né? Não, porque falou foi o William Bonner. O William Bonner falou, bonitão, vozeirão. É verdade. Aí você fala, tá passando uma inverdade para o público. Então eles vão relativizando isso e para bandido. Não, direitos humanos para todo mundo. Viola o seu direito, tá? Então não há dignidade humana sem respeito aos direitos. Assim também como não se pode falar de direitos humanos sem proteger a dignidade da pessoa humana. Quem é os mais antigos, para não falar os velhinhos, a Tocini fazia uma publicidade, não fazia? Tocini vende mais por quê? Porque está sempre fresquinho, não é? E por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. E por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. E por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Ou seja, não tem como falar de dignidade humana sem discutir direitos humanos. Não tem como falar de proteger os direitos humanos sem falar dos direitos humanos. É um ciclo. Senão um vai ficar sem perna. E aí a hora que a gente para pensar, acabou de violar um direito nosso. Hã? A mão, a lei da palmada. Tá comendo, todo mundo questionando, né? Bater no bumbum, por quê? Não posso bater no bumbum do meu filho. Você está discutindo isso agora? Você não foi lá, não comprou a boneca da Xuxa? É ela que está dizendo que a partir de agora as crianças serão mais felizes. Uma que foi declarada no Fantástico que foi estuprada. E ela não é feliz? História para inglês ver, senhores. Tá? Usar a imagem dela para isso. Aí, lembra do pensamento crítico, filosófico, que a gente estava falando que é um debate? O cara foi contra, né? A questão religiosa lá foi contra, todo mundo foi para cima do cara. Falou, senhor, direito de manifestação. Tá? Então, essa é uma questão que nós temos que declarar sempre. Ou seja, dentro da dignidade da pessoa humana, dentro do princípio dos tratados internacionais, ficou muito bem claro aonde está fundamentado. Na educação, a Constituição está lá. Artigo 6º. São direitos sociais. A educação.
não há que se falar em desenvolvimento social se não investir em educação. Tá? 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Por isso que nego que responde por abandono intelectual. Que eu vou lá pegar o tratado lá em cima. Pego o tratado internacional, mais esse artigo, vou obrigar lá, colocar a criança naquela escola. É educação, é obrigação. O senhor assinou um tratado, agora o senhor não quer dar educação? Entendeu? Ou seja, da família. O Estado já foi tão esperto, falou assim, se eu não der, se procura. Se eu não der, se procura, porque senão você responde. Tá? Pelo abandono. Né? O 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita. Ou seja, a educação básica, quando nós estamos discutindo, e isso é muito importante que nós estamos debatendo, porque, senhores, o que é educação? Quando coloca o microfone na nossa boca, né, fala assim, não, esse país precisa de educação. Calma aqui, o que é educação? O que é educação? Educação aqui é lato sensu, né? Ela é gênero, ela tem diversas modalidades. Quando você coloca, então por isso que o povo cai. Não, tem que melhorar a educação. Qual educação? Aí você fala, não sei nem o que é educação. Para mim, educação era educação escolar. Ah, você está falando de melhorar o ensino escolar. É educação na família. Então, lembra que nós estamos falando do latino? Eu vou para um outro país, a educação é totalmente diferente. Ou seja, quando eu falo em educação, ela é muito mais ampla que isso. Olha lá, a Constituição determina dos 4 aos 17 anos. Aí vem a lei de diretriz de base, nós já pegamos a Constituição, vem a lei de diretriz de base e define o que é educação. A lei de diretriz de base define o que é educação. Pergunta se muitos professores sabem o que é educação. Ele acha que educação é educação escolar. Não é quando você fala, tem a moda, tem educação, o que tem a ver com a educação, com o ensino escolar? Então vem o primeiro artigo da Lei de Diretriz de Base e diz: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Você que tem filho, nós né, que temos filho, você que tem filho, você não pode passar a educação familiar para a escola. A educação é sua. Aí você fala, e o preso? Então, como é que você não vai dar educação para o cara? Faltou educação para ele, aliás, ele viveu na rua. A maioria, né? Na convivência humana. Qual a educação para conviver com o seu próximo? Se eu preciso de uma lei para determinar que uma grávida tem que sentar num transporte coletivo, que convivência humana é essa? Uma mulher com uma criança de 6 meses na barriga segurando, e o cara assim, essa mala acabada, tem que vir o seu horário para trabalhar, para encher o saco. Pega a veinha, né? Veinha ali, tá ali, né? Arruma outra coisa. Ou seja, eu tenho que ter lei para intervir na sociedade para dar educação, porque aquela educação que ele tinha de convívio, ele perdeu. Hoje na casa dele, ele come sentado, a mãe come em pé. A avó também. Ou seja, eu tenho um problema sério de educação. Então a educação é muito mais ampla, né? No trabalho, qual a educação que nós temos no universo do trabalho para com o próximo, no lado profissional? A escola também educa para o trabalho, por isso que é a profissão técnica, tá? Nas instituições de ensino e pesquisa. Essa sim é a nossa, tá? Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Tem que ter movimento? Tem. Os caras que são contra o Black Blocs, vamos fazer pensamento crítico. Uma coisa é o excesso da violência, outra coisa é ter um movimento. Olha lá, nas manifestações culturais, todos têm direito das manifestações, mas não parar a Paulista no horário de pico. Ou seja, é esse tipo de educação que tem que pegar o cara que faz movimento, o doutor fala assim, você sabe o que é isso? É respeitar o direito do próximo também, cara. Parar a Paulista, você gera um problema violento, mas faz o seu movimento. E isso é educação. Então, o que eu quero passar para vocês e para que nós tenhamos esse conhecimento, é essa visão de debate de educação.
A lei de diretrizes e bases, no seu artigo 1º, define o que é educação. Quando qualquer político está falando de educação, quando nós estamos falando de educação, precisa deixar muito bem claro o que é educação. O que nós estamos falando como educação. Sobre o prejuízo do que? Um está discutindo educação familiar e o outro está discutindo ensino escolar. Não, a gente está falando a mesma coisa. Não, não estamos falando a mesma coisa não. Tá ok? Ou seja, a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino, por isso que ele fala aqui, a educação escolar deverá vincular ao mundo do trabalho e da prática. Qualquer curso hoje, da universidade, ela tem que ter a visão acadêmica e a visão profissional. Eles não trouxeram nada de novo, todos precisam ter essa visão. Por isso que no último ano, geralmente a gente faz a prática. Não tem como tirar a prática. Bem que eu queria, né? Mas não tem. Tá ok? A educação dever da família e do Estado, só inverter, a LDB só inverteu o conceito que estava na Constituição. E do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ou seja, solidariedade humana, uma questão fraterna, ou seja, irmãos. Aquilo que nós estávamos pensando. Ou seja, por que um tem que ter uma educação tão diferenciada do outro? Por que o preso não pode ter educação? Né? Aí ele fala, artigo 3º, o ensino será ministrado com base no seguinte princípio. Ah lá, como o Estado é bonzinho. Não é bonzinho não, está previsto na legislação. E isso, senhores, nós temos que pagar. Quanto mais filhos se fizer, mais eu tenho que dar creche. Não adianta eu reclamar, corta ela aí no meio, aí, né? Deixa a parte de baixo para ser usada em outro local. Eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar por isso. Tá? O dever do Estado do Estado com a educação escolar pública. A privada, só o MEC administra, mas é público, tá ok? O que é educação básica? Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Quando eu falo de educação básica, eu estou falando do todo. Pergunta se um vereador, um deputado federal, um senador sabe disso. Ele fala da educação, a educação precisa melhorar. Que nível? Infantil, creche, fundamental, médio. Qual? Vai debater com ele, você faz essa pergunta, ele vai, não, sabe o que é? Pânico, né? Não é? Ou seja, eu preciso do conceito, que a minha mãe falava como filosofia. Se você não sabe o conceito, como é que você vai debater com alguém? Por que as mulheres deixam a gente dormir no sofá? Porque os conceitos são diferentes. Chegou tarde por quê? Não, vai dormir no sofá. Não, deixa eu explicar. Não, conceitos são diferentes. São pensamentos diferentes. O que você entende como casamento? Aí os dois casam. O que é casamento para você? Aí o cara olha e fala assim, não, e para você? Aí o homem fala, não, para mim é um presídio. Aí a mulher, não, para mim é salvação. Ou seja, são antagônicos. Você está construindo algo antagônico. Não tem o conceito da coisa. Por isso que é fácil nos enganar. Porque cada um aqui tem um conceito diferente de educação. E na hora que a gente está debatendo, a gente não sabe para onde nós estamos seguindo como debate. Tá ok? Acesso público e gratuito. A oferta à educação escolar regular, jovens e adultos, com características as suas modalidades. Garantindo aos que foram, né, que forem trabalhadores que estão lá. Ou seja, esse aqui é o famoso EJA que a gente vê na escola. Aqueles que não tiveram, né, não cumpriram, né, estudaram no período correto, antigo supletivo. E agora você tem um EJA para o adulto. Os presos estão aqui. Que a maioria é 18 anos, nós não vimos? Na atividade normal, né, que nós passamos aqui, não são dos 4 anos aos 17 anos, passou dessa atividade, você está no EJA. É educação para quê? É a mesma educação. É a mesma educação, mas com foco para aquele que perdeu o período. Exato para estudar entre dos 4 aos 17 anos. Hã? Então você pega o preso, quantos anos você tem? 18. Onde você parou? Se você é analfabeto, você vai estudar pelo EJA. Que é a mesma formação, mas com nome diferente. Para não falar, né? Para enganar. Ok? Em todas as esferas administrativas, por DEPU, assegurará o primeiro lugar ao acesso ao ensino obrigatório. É por isso que a gente entra com ação. A lei de diretriz e base, no artigo 3º,
é dever de todos dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula. É dever. Pronto. Né? Então. Aí, são os artigos constitucionais que a gente está trazendo que é tranquilo para obrigar. Quando o juiz fala que senta aqui, vamos conversar com a senhora também. Não, sabe o que é? Não tem lá perto da casa. Vou ler um artigo para a senhora. É dever da senhora, mas não tem, se vira, é dever. Ou seja, vai buscar o seu direito. É dever, não é facultativo. Tá? Ou seja, educação escolar. O que é educação escolar? Eu tenho como educação escolar a educação básica, que nós já debatemos os quesitos, e educação superior. Educação escolar. Quando eu falo educação, né, básica, eu estou falando fundamental, ensino médio. Quando eu falo educação escolar, é maior. A educação escolar tem que melhorar. Então eu estou falando o seguinte, que tem que melhorar lá até livre docente. São coisas diferentes. A educação superior, né? Ou seja, tem que ter com foco com objetivo, pensamento reflexivo. Por isso que a filosofia está voltando, e a filosofia é importante no curso de direito por isso, que você tem que gerar pensamento reflexivo, não quer dizer que está certo ou está errado, mas que gere pensamento com argumentação e fundamentação, que nós estamos fazendo. A fundamentação estão aí, mas nós estamos argumentando agora. Pensamentos críticos, pensamento crítico, com reflexão. Quando nós vamos em juízo, nós vamos fazer o quê? Com pensamento crítico e com reflexão. Não é assim que a ordem pede? Pergunta tal. Somente fundamentação não será aceita. Por quê? Porque você fundamentou e não argumentou. Você não tem pensamento crítico sobre a situação. E isso não é o profissional do direito. O pensamento crítico, se é a favor, se é contra, se depende, somos só nós. Tá ok? Lei de diretrizes e base, a educação dos jovens e adultos, né? Continuidade do estudo, ensino fundamental médio na idade própria. É isso que a gente tem que debater, tá? A educação dos jovens, o ensino médio, constitucionalmente nós já fechamos aqui, é assegurado ao preso, né? Assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ou seja, a educação faz parte, né? Quem mandou colocar na Constituição? O Lula foi constituinte. Por que ele não critica a Constituição? Porque ele foi constituinte. Ele fez o quê? Quando eles querem mudar a Constituição, deveriam pegar todos aqueles que foram constituintes e vão para a televisão falar. Tá? A lei de execução, a lei de execução penal, né? A execução penal tem o objetivo de efetivar a disposição da sentença ou da decisão criminal a proporcionar condições para a harmônica integração social, ressocialização. Esse é o princípio da ressocialização. Ah, vai ressocializar o preso? É, a nossa lei de execução está escrito lá. E dentro da ressocialização está o quê? A educação. Artigo 3º. Serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença. Quando o juiz dá a sentença, fala que ele não tem direito a estudo? Não, tem direito a estudo. Ele não pode votar, transitou julgado. Mas não transitou julgado, ele tem direito a voto. Tá? A assistência do preso ao internado é dever do Estado, assistência estendendo-se ao egresso. Ao quê? Educação. Lei de execução penal. Artigo 17. Compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Mas preso tem esse benefício, mas nós também temos, só que nós não cobramos. Aqui os direitos humanos cobram. E cobram o nosso também. Tá? Artigo 18. O ensino do primeiro grau será obrigatório. Integrando-se no sistema escolar da União Federal também. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, que hoje, profissionalizante é a FUNAP, e a questão acadêmica, né? Formação acadêmica é da Secretaria da Educação. Lei de execução penal, artigo 65, competirá ao juiz da execução penal competente detração da remissão. Ou seja, que nós já entramos. Cada 12 horas de estudo, ou
3 dias de estudo, ele vai ter um dia na remissão da pena, ou seja, equipara ao trabalho. Porque, e antes, como é que fazia? Nós vamos estar debatendo, né? Não serão instaladas, serão, a partir dessa lei 12 de 2010, ela veio e falou assim, agora o Estado é obrigado a instalar sala de aula, ou seja, ela veio preparando para a chegada da lei, dentro dos tratados internacionais. Olha lá, aqui a gente é o coração do nosso trabalho, a gente já, ou seja, a lei 12.433 alterou o artigo 126, 127, 129, 130. A pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo. Um dia de pena, 12 horas, da atividade fundamental. Ele vai ter esse direito. Poderão ser desenvolvidas de forma presencial via EAD. Olha, beleza, não tem sala de aula? Monta uma infraestrutura EAD para dar aula para ele. Nem para nós, a gente tem dentro de casa, né? Aí a gente começa a questionar, o cara preso tem? Alguém está cobrando. A acumulação dos casos da remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão acumuladas. Ou seja, eu tenho que incentivar ele a trabalhar e ele a estudar, porque aí ele ganha mais. Tá? Em função das horas de estudos, será acrescida 1/3. Ou seja, não é só para você estudar, eu estou incentivando você a estudar, que cada nível que você acaba, lembra da educação básica? Os níveis que eu tenho, né? Médio, fundamental, tal, ou na escolar, eu ainda ganho mais 1/3. No começo, a educação começa assim, não tem nada para fazer, eu vou fazer. Mas agora, eles começam a ver diferente. Tá? Não só por esse benefício, mas com os debates que eles começam a ter em sala de aula. Tá? Que mais? Que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto, e aplicação das hipóteses também para os cautelares. Em caso de falta grave, o juiz, isso é procedimento normal, ou seja, com falta grave, vai ser abatido aquele, antigamente zerava, o cara voltava. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, tô lá no finalzinho, o cara cometeu uma falha, né? Uma indisciplina, zera. Não, faz nesse sentido, né? Mas isso era o que funcionava. Em termo remito, será computado como pena cumprida, ou no caso dele ficar doente, ou ele não deu motivo, e ele ficar doente, não estudar, e ficar em casa, aquilo conta como tempo, não para o estudo dele. Né? Machucou a perna, não pode sair da cela para ir para... Ou seja, aquele dia vai contar como remissão. Ok? O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento deverá ter o seu comprovante. Então, o que acontecia antes da lei de 2011? O STJ tinha uma súmula. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão da parte. Ou seja, judiciário legislando. Não é de competência dele, mas... tá omisso? Não, trabalho é trabalho. Estudo é estudo. Não, mas e o trabalho intelectual? Então essa súmula veio por meio de um habeas corpus, que questiona o quê? O trabalho intelectual também é trabalho. Então, eu não posso só interpretar o trabalho por trabalho, braçal, mas sim intelectual. Então, tinha essa súmula, com a Unesco, com os tratados internacionais, com a lei, teve essa mudança. Ou seja, a educação escolar, né, ficou para a Secretaria de Educação, e a educação não escolar, que ele não chama de técnico, a FUNAP, ficou especificamente, mas cada um está no seu quadrado. Então, nós já falamos dessa lei, da 12.433, nós já debatemos que foi o artigo 126 e 129, todos os direitos. O Conselho Nacional de Justiça, recomendação, não é lei, né? Sobre atividades educacionais complementares para fim de remissão de pena e estudo, o estabelecimento de critério para leitura. Aí virou um inferno. Leitura! Preso tem remissão de pena por leitura? Tem, dignidade da pessoa humana. Entendeu? Ou seja, ele vai ler. Gente, qual a quantidade de presos tem a capacidade de leitura e interpretação? A não ser o Zé Disseu, Genuíno. O pessoal começa a fazer chacota na televisão de uma coisa... o cara não sabe nem qual é o mecanismo. O cara vai ler o que lá?
Ele vai ler gibi e vai ter benefício da remissão? Só que venderam pela metade. É igual a maioridade penal. Eles vendem pela metade. Não, tem toda uma técnica, tem todos uns profissionais lá dentro que vai avaliar esse conceito. Então, a leitura também é um meio para isso, tá ok? A resolução da política criminal também diz para incentivar a leitura. O artigo 3º, ações, né, fomentar a leitura. Uma portaria da penitenciária, né, nacional também apoia. E o interessante é que, de 2.272 resenhas, 1.967 foram aceitas. Nem todos conseguem. Ele tem que ler um livro e fazer resenha. Aí eu pergunto, o que é resenha? Você acha que preso? Nem quem faz, né, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, muitas vezes consegue fazer uma resenha. Obrigado quem falou isso. Né? Eu nunca fiz. Então não é assim. Ele tem que ler um livro, aonde tem uma regra para se ler esse livro, que alguns questionam, se é liberdade, eu não posso questionar. Eu tenho que deixar aberto. Eu tenho que deixar aberto para que ele chegue. Né? Alguns livros, por exemplo, que incentivam a violência, ele não pode ler e fazer resenha. Alguns questionam que é segregar o direito dele. Mas olha lá, os 10 maiores livros. Olha que bonito o assunto. Primeiro, best-seller. A menina que roubava livros. Você vê que aonde a gente vive, a gente fica brincando, né? Você fala, não, aonde você vive te molda também, né? Fala, isso não é, cada um tem uma educação diferente do outro. Não é, mas você vê, ó, a mente, a forma é fraca. Então o que você tem? Ó, primeira coisa que o cara chamou de atenção dele, a menina que roubava livros. E o último, o Pequeno Príncipe. Eu só vi a resenha dele. Não, filme não. Mas é bom, debate, viu? Ou seja, você vê que incentiva. Lembra quantos presos nós falamos que nós temos só em São Paulo? 2.000, não chega nem a 1%. Ou seja, aquele que lê, o rapazinho lá, a Fundação Casa de 42, que aí que não é o nosso foco, tá? Ou seja, voltando, qual seria a concepção do nosso resultado, né? Nós temos aí 159 aqui atualizado, a concepção dos 159 das salas em presídios, são 158 no sistema penitenciário, com foco da reeducação, garantido constitucionalmente com a previsão da dignidade da pessoa humana. Uma visão constitucional que nós temos que ver do todo. Se a educação está prevista de forma correta na Constituição, a dignidade da pessoa humana está prevista na Constituição, nada mais do que justo, correto e certo e de direito garantido, gerar educação para o preso. A única coisa que eu precisava só fechar aqui, que é essa conclusão, o que nós temos? Hoje, a Secretaria de Educação, que fica ali na Praça da República, né? O que acontece? Eles contrataram a UFSCar para fazer o levantamento do resultado dessa implementação. Que, por exemplo, eles assumiram em 2013 essa nova modalidade. Porque antes, lembram? Até 2012, começou lá em 2011, para implementando aquela coisa toda. E até 2012, a execução ficava com a FUNAP e a administração ficava com a Secretaria de Educação. Começou. Em 2013, a Secretaria de Educação falou, agora sim, agora quem vai dar aula são os professores da rede pública, com toda uma formação. Então eles já fizeram 4 encontros para debater e contrataram a UFSCar para fazer esse levantamento. Ou seja, aonde está afetando? Desses 9% que eu tenho hoje, até 2012, quanto hoje representa? Quantos hoje, a quantidade de remissão de pena?
Hoje está mandando para o TJ, está mandando esses cálculos, juiz da vara de execuções. A administração é mais complicado. O DEPRIM, quando tem que fazer cálculo, tem que saber se ele estuda. Quem ele está estudando, não está estudando. A faculdade é fora, já mandou o cálculo, ele aceitou. Hoje nós estamos mais no problema de consolidar as informações para trazer para os senhores. Falou assim, olha, aqui o cara entrou semi-analfabeto e saiu no ensino médio. Hoje, essa pergunta eu vou ver dessa forma, não temos. Porque é muito novo, é 2013. Agora que eles têm. Então, professor, né, pelo levantamento, conversando com o pessoal, não tem nenhuma agressão de preso contra professores. Tem assim, muitas vezes, sabe aquela história que a gente faz quando está estudando? Ih, não gostei desse professor. Lá também tem. Então precisa tirar esse professor de lá para colocar outro para se aproximar. Né? Por quê? E quando você tem que separar o preso para ele estudar, também não é fácil. Você tem que ir lá no raio, tem que ir lá na cela, você tem que trazer o cara. Ô, doutor, hoje ele não vai estudar não. Por quê? O bicho está pegando lá no raio. Então quem é que vai pegar? Vem estudar, meus filhos. Vem, vamos estudar. Oi, tudo bem, vamos brincar de... Não, nem chego na porta. Então nós temos esse problema, que toda a Secretaria de Educação está tendo contato agora, que a Fundação, né, tinha esse contato. Hoje a Secretaria está convivendo. Não existe na pedagogia a educação com foco em preso, por exemplo. Como você... Hoje você tem uma formação diferenciada de inclusão daquele que tem problema mental, físico e por aí fora. Mas... eu, professor, sendo preparado para dar aula para um negão de 2,10 metros, o que você fez, né? Eu matei 2, estropei 1, tal. Hã? Ou seja, ela precisa ser preparada, ela precisa ser preparada para que ela não se assuste com esse tipo de coisa. Você entendeu? Então aí a gente fecha, tá? Então essa informação a gente não tem. Então, ficamos fechado aí a concepção da dignidade da pessoa humana.